Olá, de volta com o nosso curso sobre o regimento interno do TRT, de volta com as competências do presidente do TRT, tá? Questão importante agora, né, parte 3 aí das competências, nós vamos ter alguns incisos aqui, ó, que inclusive tem reflexos constitucionais, tá? Então atenção, cuidado. Não é o caso dos dois primeiros, tá? Os dois primeiros são questões mais internas, então vejam só o que nós temos no texto do regimento interno aqui, ó. Compete ao presidente, inciso 30, designar dentre os juízes do trabalho substitutos. A linha A, o que deva assumir a titularidade nos casos de afastamento do juiz titular de vara do trabalho por motivos de férias, licença e impedimentos, tá? Questão natural, questão óbvia, a probabilidade aqui de cobrança muito pequena, tá? Se um juiz do trabalho titular está de férias, está de licença ou está num afastamento qualquer, eu vou ter ali a designação de um juiz do trabalho substituto para substituí-lo, né? Quem faz a designação? Presidente do TRT, isso é regra comum nos tribunais regionais do trabalho, isso sempre está a cargo aí do presidente na maioria dos regimentos, né? E também, ó, vai ser o presidente quem vai designar o juiz substituto, o juiz do trabalho substituto, que deva funcionar como juiz auxiliar em uma ou mais varas do trabalho. Eu já comentei isso com vocês, principalmente naquelas varas da Justiça do Trabalho mais movimentadas, com maior demanda de processos, tá? Eu tenho um juiz do trabalho substituto trabalhando junto com o juiz do trabalho titular daquela vara, tá? E ele está ali nessa função auxiliar, julgando os processos de modo a dar uma maior vazão, né, processual aos julgamentos daquela vara onde a demanda é muito grande, tá? Quem que vai designar esse juiz substituto para auxiliar o titular da vara da Justiça do Trabalho? Presidente do TRT, tá? Ó, sinceramente, inciso 30 aí, a probabilidade de cobrança muito remota, né? 31. Apreciar a justificativa de até 3 ausências de desembargador do trabalho às sessões do Tribunal Pleno, né? Já vimos isso lá na competência do Tribunal Pleno, é uma competência do presidente apreciar as justificativas do desembargador do trabalho que faltou, tá? Então, ó, apreciar a justificativa de até 3 ausências de desembargador do trabalho às sessões do Tribunal Pleno. Muito interno também, não acredito em um questionamento. Agora o seguinte, ó, cuidado com o inciso 32, podem marcar o inciso 32, ele tem correlação com a emenda constitucional número 88, a chamada PEC da Bengala. O texto do regimento interno aqui, ó, ainda é o texto antigo, anterior à emenda constitucional, tá? O que nós temos aqui no artigo 38, inciso 32? Compete ao presidente do TRT determinar que se instaure processo de aposentadoria compulsória do magistrado que não a requerer até 40 dias antes da data que irá completar 70 anos de idade. Estou falando da aposentadoria compulsória por idade. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, ó, o tribunal espera que o próprio magistrado dê entrada, né, no seu processo de aposentadoria compulsória. Afinal de contas, está chegando a idade limite, tá? Então ele espera até 40 dias. Se isso não acontecer, se a iniciativa não partir do próprio magistrado, né, que vai se aposentar compulsoriamente, o presidente ele determina a instauração do processo de aposentadoria compulsória do magistrado, tá? Então, ó, para efeitos de uma questão regimental, compete ao presidente do TRT determinar que se instaure o processo de aposentadoria compulsória do magistrado, que não a requerer até 40 dias antes da data em que irá completar, aí vem o detalhe. Aqui no regimento está falando 70 anos de idade. Só que hoje essa idade não é mais uma idade de 70 anos, e sim a idade de 75 anos. A chamada PEC da Bengala, nós tivemos a extensão da idade máxima de 70 para 75 anos, tá? Ah, professor, mas isso depende de lei complementar. A extensão para os desembargadores do trabalho depende de lei complementar. Verdade, né? A Constituição, quando fez a extensão para os ministros do Supremo, para os ministros de tribunais superiores e para os ministros do TCU, e condicionou a extensão aos demais servidores, aos demais magistrados, tá? Aos demais magistrados
e servidores a elaboração de uma lei complementar. Essa lei complementar, gente, ela já foi elaborada, tá? Finalzinho de 2015, nós tivemos aí, né, a promulgação, a sanção, a promulgação e a publicação da respectiva lei complementar, que estendeu a idade de 75 anos a todos os magistrados, inclusive, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Que a idade correta hoje não é a idade de 70 anos, é a idade de 75. Mas isso numa interpretação constitucional, tendo em vista a regulamentação feita, né, da emenda constitucional número 88, a chamada PEC da Bengala. Então, tomem cuidado no concurso de vocês. O que o examinador vai fazer no concurso de vocês? Ele vai copiar e colar o dispositivo do regimento interno. Então, quando vocês se depararem com a questão e a questão falar 70 anos de idade, não saiam considerando aquela afirmativa uma afirmativa incorreta. Só considerem a afirmativa como incorreta se existir, tá, a afirmativa que fale em 75 anos. Só que tem um detalhe, né? A regulamentação dos 75 anos foi depois da publicação do edital do atual concurso do TRT do Mato Grosso. Então, para efeitos da prova do TRT da 23ª região do TRT do Mato Grosso, está valendo o texto do inciso 32. Tudo bem, eu já tive a regulamentação estendendo para 75 anos, a lei complementar que regulamentou a PEC da Bengala e estendeu a aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos para toda a magistratura brasileira, para todos, né, os magistrados. Agora, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, isso foi depois da publicação do edital de vocês. Então, para efeitos do concurso, vale a regra do regimento interno, tá? Então, não saiam considerando a afirmativa incorreta caso vocês se deparem com os 70 anos. Para o concurso de vocês, o que está efetivamente, né, correto, condizente com o edital do concurso, é a idade de 70 anos, tá? Então, nem vai ter aquela possibilidade que eu comentei anteriormente, ó, de uma afirmativa colocar 75 anos, tá? O examinador, ele nem vai considerar isso, tendo em vista que a regulamentação foi posterior ao edital, tá? Então, cuidado com 32 nesse sentido. 33. Prover os cargos em comissão, ouvido o Tribunal Pleno, quando for o caso, e designar servidores para exercer funções gratificadas, salvo as dos gabinetes dos desembargadores do trabalho do Tribunal e dos juízes do trabalho, que dependerão de indicação dos respectivos magistrados. Ó, função de presidente em regra. Presidente, né, faz ali, ó, o provimento dos cargos em comissão. Quem que determina, quem que faz o provimento dos cargos em comissão de um tribunal? Em regra, o presidente, tá? Ouvido o Tribunal Pleno quando for o caso, né? Ouvido o Tribunal Pleno quando for o caso. E designar servidores para exercer funções gratificadas. Regra geral, função de chefia, direção, assessoramento. Aí vem, ó, salvo as dos gabinetes dos desembargadores do trabalho e dos juízes do trabalho. Que aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, isso é indicação do próprio desembargador do trabalho. Isso é indicação do próprio juiz do trabalho. É um cargo de confiança do próprio desembargador, do próprio juiz. Então, naturalmente, não é o presidente quem vai fazer, né, a designação para exercício dessas funções gratificadas. É o próprio desembargador, é o próprio juiz, tá? Mas percebam aqui a regra geral, ó. Quando eu falo da regra geral, desconsiderando essa ressalva aí, é uma competência do presidente prover os cargos em comissão, ouvido o Tribunal Pleno quando for o caso, e designar servidores para exercer funções gratificadas, tá? Competência originária do presidente, uma questão importante de ser lembrada, porque envolve, né, os servidores do quadro de pessoal do TRT como um todo. Só que aí vem aquele questionamento conjugado com o parágrafo 1º, tá, do artigo 38. É com relação aos servidores, eu posso delegar essa função ao diretor-geral? Sim. Posso delegar ao diretor-geral. Então, a função de designar servidores para exercer funções gratificadas, com exceção daqueles servidores que irão trabalhar diretamente no gabinete dos desembargadores ou junto a um juiz do trabalho, a um magistrado, que aí eu estou falando de questões de confiança, né, dos respectivos magistrados, tá? Então, com exceção desses servidores, o DG, o diretor-geral, pode sim fazer a designação dos respectivos servidores, tá? O regimento no parágrafo 1º
ele menciona que a segunda parte do inciso 33, e a segunda parte seria justamente esse designar servidores para exercer funções gratificadas, tá? Ela pode ser delegada ao diretor-geral, tá? Se a gente for lá no parágrafo 1º, ó, o presidente do tribunal poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 11, 18, 23, 24, e também a segunda parte dos incisos 19, 27 e 33, que é justamente o que a gente está estudando, tá? Então, ó, eu posso ter a delegação ao diretor-geral, ok? Então, basta observar o que está disposto aí no artigo 38, parágrafo 1º, ok? Bem, continuando, gente, ó, inciso 34, a gente já viu o 34 em termos práticos, né? Responder pelo poder de polícia do tribunal e de qualquer órgão a ele subordinado. Na nossa primeira aula sobre as competências do presidente, eu falei a respeito do inciso 8º, ó, compete ao presidente manter a ordem nas sessões, determinando a retirada de quem as perturbe ou falte com o devido respeito, aplicando as medidas cabíveis. Ainda falei, ó, ver o inciso 34, que é o exercício do poder de polícia no tribunal como um todo, não só nas sessões que ele preside do tribunal pleno, mas no tribunal como um todo, tá? Então aqui uma questão que eu já comentei, nós já vimos isso anteriormente. 35, podem marcar o 35, questão de concurso, clássica questão de regimento interno. O que a gente tem aqui, ó, no 35? Conceder período de trânsito aos juízes promovidos ou removidos de 15 dias prorrogáveis mediante causa justificada. O foco do examinador aqui, ó, é o prazo. Qual que é o prazo de trânsito para os juízes que são promovidos, para os juízes que são removidos no âmbito da região, né, da 23ª região? 15 dias prorrogáveis mediante causa justificada. Então eu posso ter uma prorrogação, né, desse período aí de 15 dias, tá? O foco aqui, a atenção é no prazo de 15 dias, tá? Além disso, inciso 36, distribuir os feitos aos desembargadores do trabalho do tribunal, na forma do artigo 47 e respectivos parágrafos desse regimento, assinando a ata respectiva, mesmo que a distribuição se faça por sistema eletrônico de processamento de dados. 1, 2, 3, 4 asteriscos, tá? Uma das questões mais recorrentes em termos de regimento interno. Concurso público, banca examinadora, sempre quer saber qual é o cargo de direção em um determinado tribunal responsável pela distribuição dos processos, por supervisionar, por superintender a distribuição dos processos. No TRT da 23ª região, no TRT do Mato Grosso, é o presidente. Então, o presidente é quem vai supervisionar a distribuição dos feitos aos desembargadores do trabalho, é ele o responsável pela distribuição. Por isso, essa competência, ó, de distribuir os feitos aos desembargadores do trabalho do tribunal, na forma do artigo 47, a gente vai ver isso mais à frente, na ordem dos serviços do tribunal, né? Assinando a ata respectiva, mesmo que a distribuição se faça por sistema eletrônico de processamento de dados. Então, no TRT do Mato Grosso, é função do presidente, tá? E isso é uma questão peculiar, tá, gente? Cada regimento trata de uma maneira. Tem regimento interno que essa função é do vice-presidente, do primeiro vice, do segundo vice. Tem outro regimento que é o presidente, como é o caso aqui. Tem regimento, né, que concede isso a um outro cargo de direção existente na estrutura do tribunal. Enfim, isso varia de regimento para regimento. Por isso que é importante identificar, no caso do TRT, quem é o responsável. O responsável é o presidente do TRT, tá? Cuidado com isso aí, ó. Inciso 37, que a gente já viu também. Convocar os juízes substitutos escolhidos na forma do artigo 7º e parágrafos desse regimento. A gente estudou lá no início, quando a gente analisou o artigo 7º e os parágrafos do artigo 7º, tá? Inciso 38, podem marcar. Outra questão extremamente recorrente, ó, diversos pontos plausíveis, possíveis de questionamento aqui, ó, no dia do concurso, tá? Cuidado com essa terceira parte, essa aula referente à terceira parte aí da competência do presidente. Inciso 38, compete ao presidente dar posse aos juízes do trabalho, ao diretor-geral e ao secretário-geral da presidência e designar seus substitutos. Então, posse dos juízes do trabalho. Quem que dá posse aos juízes do trabalho? A posse dos juízes do trabalho é dada pelo presidente do TRT. Quem que dá posse ao diretor-geral? Presidente do TRT. Então, cuidado, atenção
com o inciso 38 aí. 39. Delegar ao vice-presidente atribuições que esteja impossibilitado de exercer. A questão óbvia, né? Existe vice para isso. Se ele está impossibilitado de exercer a competência, delega-se para o vice-presidente, né? Inciso 40. Decidir pedido de carta de sentença e assiná-la. Eu preciso de uma carta de sentença do TRT da 23ª Região. Quem que vai assinar a carta de sentença? O presidente do TRT. Professor, o que é a carta de sentença? É um documento emitido aí pelo TRT, gente, para possibilitar a execução provisória de uma sentença, tá? De uma decisão ali, a execução provisória, né? Da decisão por parte do tribunal, tá? Então, a partir do momento que eu falei dessa necessidade de executar provisoriamente, né, uma decisão, um acórdão do tribunal, eu posso ter a emissão de uma carta de sentença. Aí, naturalmente, o presidente é quem vai emitir a carta de sentença, tá? Inciso 41. Praticar os atos reputados urgentes ad referendo do Tribunal Pleno. Então, tem uma situação de urgência, o presidente pratica o ato, mas depende depois do referendo do Tribunal Pleno. Aqui eu estou falando principalmente daquelas situações onde o presidente, para agir, depende do Tribunal Pleno, tá? Mas aqui, eu estou numa situação de urgência, ele pratica o ato e depois vem o Tribunal Pleno e referenda. Muito interno, tá? Sinceramente, não acredito numa questão envolvendo o 41, não. 42. Cumprir e fazer cumprir as decisões proferidas pelo Tribunal Pleno, determinando a realização de atos processuais e diligências que se fizerem necessárias. Competência genérica, né? Todo presidente de órgão julgador faz isso. Eu preciso de uma diligência, eu preciso sanear o respectivo processo ali. O presidente é competente, né, para cumprir e fazer cumprir as decisões proferidas pelo Tribunal Pleno, determinando a realização de atos processuais e diligências que se fizerem necessárias. O mesmo vale lá para o presidente de turma, o mesmo vale para qualquer presidente de qualquer órgão julgador em qualquer tribunal brasileiro, tá? Probabilidade de questionamento em razão disso também é pequena, tá? Inciso 43. Publicar no órgão oficial, sem prejuízo da possibilidade de publicação interna corporis, ou seja, no âmbito do próprio, TRT da 23ª Região, o boletim mensal de produção individual dos magistrados de primeira instância, a ser elaborado pela seção de estatística do tribunal, segundo as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, tá? Bem, uma questão muito importante no judiciário é você ter um mapeamento estatístico, uma estatística processual dos processos que tramitam no Poder Judiciário. Por exemplo, no âmbito do TRT da 23ª Região, quantos processos ingressaram no TRT? Qual que é o número de acórdãos proferidos, Então, quando eu faço essa mensuração estatística de quanto que entrou e de quanto que saiu, eu tenho uma noção estatística da produtividade do TRT. E não só da produtividade do TRT, eu posso fazer isso no âmbito da Justiça do Trabalho da 23ª Região, de primeira instância, para cada vara da Justiça do Trabalho. Então, todo tribunal, gente, tem isso, todo tribunal tem a sua área de estatística, que vai se preocupar com essas informações. E essas informações precisam ser publicadas. Então, eu tenho uma publicação no órgão oficial sem prejuízo da possibilidade de publicação interna corporis. Então, a informação ela é trabalhada internamente também. Ora, isso aqui é um instrumento de planejamento e administração da justiça em qualquer tribunal. Eu vou instalar uma nova vara da Justiça do Trabalho na 23ª Região. Onde? Onde que está a maior demanda de processos? Eu preciso do relatório estatístico feito pelo tribunal. Sem contar que isso aqui também é uma exigência do próprio Conselho Nacional de Justiça, do próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O Conselho Nacional de Justiça não faz um diagnóstico da situação do Poder Judiciário no Brasil? Uma das ferramentas que o Conselho utiliza, são esses dados estatísticos, para saber quanto de processo que entrou, quanto de processo saiu, qual que é a demanda processual em tramitação. Tudo isso é importantíssimo para o planejamento e a administração da justiça no Brasil, tá? Então, todo tribunal, vocês vão encontrar isso, em regra, isso é função de corregedor. Mas aí, o que eu tenho que lembrar no TRT do Mato Grosso? No TRT do Mato Grosso, o presidente acumula a função de corregedor, tá? Então, é por isso que está aqui nas atribuições dele. Compete ao presidente
publicar no órgão oficial, sem prejuízo da possibilidade de publicação interna corporis, o boletim mensal de produção individual dos magistrados de primeira instância, a ser elaborado pela seção de estatística do Tribunal, segundo as normas estabelecidas pelo CNJ ou pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Quem já estudou, né, a Constituição conhece esses dois órgãos, tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Próxima e última competência do presidente do TRT. E aí, é uma questão mais peculiar da prova do bacharel em direito, né? Para o analista judiciário, área judiciária, execução de mandatos, ou até mesmo quem se prepara e está assistindo a aula aí, para juiz do trabalho substituto. Compete ao presidente do TRT decidir, por despacho fundamentado, sobre a suspensão da execução de liminar ou de antecipação de tutela concedida pelos juízes das varas da Justiça do Trabalho da 23ª Região. Então, primeira coisa, quem que proferiu a decisão, tá, de antecipação de tutela, quem que deferiu, né, quem que decidiu ali, proferiu a decisão num pedido liminar, né, numa execução ali liminar, tá? O juiz do trabalho, a vara da Justiça do Trabalho. Então, o presidente do TRT, ele está decidindo sobre a suspensão da execução de liminar. Liminar que foi concedida por quem? Pelo juiz do trabalho. A suspensão da antecipação de tutela. Antecipação de tutela que foi concedida por quem? Pelo juiz do trabalho, tá? Então ele está suspendendo essas medidas que foram tomadas pelo juiz do trabalho lá na primeira instância. Agora, quando que isso vai acontecer? Aí que vem a questão importante para o pessoal que é bacharel em direito. Nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, nos termos da lei, desde que há requerimento do Ministério Público do Trabalho ou da pessoa jurídica de direito público interessada. Então, quem que pediu a suspensão da liminar ou a suspensão da antecipação de tutela? Ou foi o Ministério Público do Trabalho, ou foi a pessoa jurídica de direito público interessada, tá? Em regra, né, a condenada em termos práticos aqui, tá? Em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, tá? Então, atenção, o presidente do TRT pode suspender a execução de uma liminar? Sim. O presidente do TRT pode suspender uma antecipação de tutela? Sim. Mas quando eu estiver falando justamente de uma ação movida contra o poder público ou seus agentes, nos termos da lei, desde que há requerimento do MPT, do Ministério Público do Trabalho, tá? Ou da pessoa jurídica de direito público interessada. E desde que isso configure também, gente, manifesto interesse público, ou seja, existe interesse público na suspensão, na decisão tomada pelo presidente. Existe também, né, uma flagrante ilegitimidade, ou seja, a decisão de primeira instância parece não ter sido a melhor. A decisão de primeira instância, ela pode representar aqui uma flagrante ilegitimidade e para evitar, né, grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e a economias públicas, tá? Então, o pessoal que é bacharel em direito, cuidado com o inciso 44, essa competência do presidente, que na verdade está em todos os regimentos internos, tá? Em todos os regimentos internos, presidente tem essa competência. E justamente em virtude dessa competência é que nós temos o parágrafo 2º, 3º, 4º e o 5º, tá? Aí é o seguinte, o parágrafo 1º a gente já viu. É aquela questão do que pode ser delegado ou não ao DG. Podem marcar o parágrafo 1º, mas ao longo dos incisos, né, ao longo das competências aí do presidente, eu chamei a atenção de tudo aquilo que pode ser delegado ao diretor-geral, tá? Então não vou analisar novamente não, mas marquem aí o parágrafo 1º. Agora é o seguinte, parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º se referem a essa competência do presidente para suspender a execução de uma liminar, para suspender uma antecipação de tutela, tá? Então vejam só, parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no inciso, 44, a sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, tá? Então, pessoal que é bacharel em direito aí, falei de uma cautelar inominada, eu posso aplicar o inciso 44, tá? Essa competência do presidente na situação com relação
a essa cautelar inominada? Sim. Qual que é a tendência da banca examinadora? Falar que eu não posso aplicar, tá? Então, cuidado, atenção ao parágrafo 2º. Parágrafo 3º. O presidente do tribunal, se necessário, poderá ouvir o autor da ação e o Ministério Público do Trabalho em 5 dias, no caso previsto no inciso 44. Então, no caso do inciso 44, antes do presidente tomar a decisão de suspender a liminar, de suspender a antecipação de tutela, o que ele pode fazer? Ele pode ouvir o Ministério Público do Trabalho ou o autor da ação, tá? Qual que é o prazo? 5 dias. Então, como a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, gosta de prazo, cuidado com 5 dias, né? Parágrafo 4º. A suspensão de liminar e de antecipação de tutela, de que trata o inciso 44, vigorará até a decisão cautelar e a da sentença, enquanto pender decisão ou recurso, ficando sem efeito se a decisão concessiva da medida for mantida pelo órgão julgador ou se transitar em julgado, né? Eu tenho que lembrar que depois isso vai ser apreciado pelo órgão julgador como um todo. Eu estou tendo aqui uma decisão provisória por parte do presidente, uma decisão liminar por parte do presidente. Por isso, parágrafo 4º, a suspensão de liminar e de antecipação da tutela, de que trata o inciso 44, vigorará até a decisão da cautelar, a decisão da situação como um todo, né? Daquela medida cautelar como um todo. E a da sentença, enquanto pender de decisão ou recurso, ficando sem efeito se a decisão concessiva da medida for mantida pelo órgão julgador ou se transitar em julgado, tá? Agora, a probabilidade maior de questão, não está nem no parágrafo 4º ou nos demais parágrafos aí, não. A probabilidade maior de questão está no parágrafo 5º. O parágrafo 5º é uma clássica questão de regimento interno. Da decisão a que se refere o inciso 44, caberá agravo regimental, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Então, cabe o que aqui, gente? Da decisão do presidente, como eu tenho uma decisão singular, monocrática, eu tenho que lembrar que todos os regimentos dizem o seguinte: da decisão monocrática de um relator, da decisão monocrática de um presidente, aqui no caso, qual é o recurso cabível? Agravo regimental. Então, marquem o parágrafo 5º, da decisão a que se refere o inciso 44, caberá agravo regimental que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Ok? Com isso, a gente finaliza, né, o respectivo tópico aqui, a gente finaliza as competências do presidente do tribunal, tá? Foram diversas competências, né? 44 incisos no artigo 38, mas questões importantes. Tem muita gente que fala assim: não vou estudar a competência de presidente, não vale a pena, isso não vai cair no concurso. Pode até ser, tá? Que o examinador nem cobre isso. Mas tradicionalmente eu tenho cobrança sim de competências do presidente. Então é sempre importante a gente pelo menos percorrer as mais importantes. Então todas as que eu pedi para vocês marcarem, deem uma atenção especial, cuidado com essas competências do presidente, tá? Próximo encontro, artigo 39. Nós vamos falar a respeito dos atos administrativos do presidente, tá? O artigo 39, ele faz aí, essa divisão dos atos administrativos do presidente e também pode ser uma questão no seu concurso. Obrigado e até o nosso próximo encontro.